Então, é mandar brasa, que já deu, ó, 21 já. Então já dá pra começar, que eu já tô com roupa de ir. Já perceberam, né? Já perceberam? Todo mundo já percebeu já, né? Não preciso dizer mais nada. Já tô com roupa de ir. Então, ó, seguinte. Primeiro, antes de mais nada, vou pedir pra vocês entenderem o seguinte. A gente tá montando um projeto muito massa pra vocês. Um projeto muito massa. De alguns cursos com a minha didática. E a gente vai disponibilizar pra vocês online esses cursos. A partir das solicitações de vocês mesmos. Então a gente vai preparar esses cursos já estão em desenvolvimento, tá bom? Mas eu preciso do e-mail de vocês. Então, depois que concluir a live aqui, vocês vão na minha bio, clica lá no link, tá bom? E só é entrar no meu site, tem lá o site, tudo direitinho, você vai clicar lá e vai se tornar um membro VIP da minha caixa de e-mails, da minha caixa. Então você vai abrir lá, se tornar um membro VIP, vai colocar o nome lá, o seu e-mail lá, e aí eu vou ter acesso ao seu e-mail e vou poder te mandar, quando estiver pronto, tal, quando já tiver tudo certinho, tudo rodando, mandar para vocês o conteúdo para vocês adquirirem, tá bom? Então, não vamos esquecer não, só passar lá, link na bio, pega, copia, entra lá no site, faz logo a inscrição do e-mail de vocês para vocês receberem lotes promocionais, tal, e saber onde é que eu tô, tal. Então, conto com vocês para fazer isso também, tá bom? Beleza. Hoje, como vocês sabem, a galera que tava aqui, vou deixar a live salva sim, claro, com certeza, Tati, com certeza, seu pedido é uma ordem. Então, e vai estar no YouTube também, tá? Vai estar no YouTube também. Vocês aí que não tem como, amanhã eu tô de plantão. Eu amanhã tô de plantão, por exemplo. Então amanhã eu não vou ter como rever minha live. Então eu vou rever minha live lá para depois de amanhã, lá no YouTube, lá no meu canal do YouTube. Então assim, se vocês não conhecem ainda meu canal do YouTube, tá lá o link na descrição também lá na bio. Tá lá, só é entrar. Outro canal de comunicação da gente é o Telegram. Eu tenho um canal de Telegram só para mini podcast, onde a gente discute semanalmente, toda sexta-feira, a gente discute sobre uma temática relacionada à área de saúde. Semana passada, por exemplo, tem um áudio lá muito massa, 8 minutos de áudio. Eu não demoro mais que isso. Juro pra vocês que não demoro mais que isso. Que áudio acima de 2 minutos, só se for podcast. Pois é. Então, é um mini podcast que eu faço e encaminho pra vocês todo sábado. Tá lá no link da bio também. Só é abrir o link que vai ter essas 3 opções. O site, o YouTube e o Telegram. Tá bom? Então, pô, aí ó, o meu irmão Alan Marcos tá por aqui. Irmão, tamo junto, parceiro. Tamo junto sempre. Beleza? Valeu, brigadão aí, Misael, brigadão, Robson, valeu, meu irmão. Então vamos lá. Semana passada, a gente discutiu sobre um assunto muito interessante. Emergências carnavalesca 1 de 3. 1 de 3. Discutimos emergências carnavalescas, falamos semana passada sobre intoxicações alcoólicas. Todas as intoxicações alcoólicas a gente abordou, a forma como deve se comportar, o paciente que tem como é dose dependente a intoxicação, como a gente deve se comportar em cada tipo de intoxicação, em cada nível de intoxicação. A gente viu tudo sobre intoxicação alcoólica semana passada. Então convido vocês para ir lá no YouTube dar uma olhada, porque a 1 de 3 é sobre intoxicação alcoólica e tá lá. Entretanto, senhoras e senhores, queridos e queridas, nem só de álcool vive o carnaval. A galera que trabalha no carnaval comigo aí sabe que o tal do carnaval, meu querido, a galera trabalha pesado e não é só com álcool, infelizmente. Cada vez mais frequente a entrada no país de N drogas. As drogas mais grotescas, absurdas que um laboratório consegue desenvolver, a galera traz pra cá pro carnaval. O carnaval do Brasil é considerado no mundo o carnaval mais drogado do mundo. Então prestem atenção no estigma que a gente já está carregando. Então assim, nada mais justo do que a gente poder dar a esse paciente uma possibilidade de redimissão da saúde, pelo menos, não é? Para que depois ele pense e repense essas ações, essas atitudes tão trágicas e devastadoras para o organismo que ele tem. Hoje, em específico, a gente vai discutir algumas outras intoxicações, não menos importantes que o álcool, obviamente, mas outras intoxicações que também acontecem com muita frequência no carnaval.
beleza? Além disso, eu ainda vou deixar aqui, infelizmente, vou deixar a minha aposta de droga para esse ano. Eu espero em Deus que ela não chegue, tá bom? Eu espero em Deus que ela não chegue, mas é uma droga que se chegar, meu querido, no carnaval, o bicho vai pegar, beleza? Um abraço pra galera de Tanhaçu, meu Deus do céu, Tanhaçu, lá pertinho de minha cidade, pertinho de Maracás. Não sei se meus primos já estão por aqui, minha família, a galera tá entrando em peso agora na live pra ficar discutindo intoxicação comigo, meus tios, meus primos, todo mundo na live comigo também, tá bom, galera? Então, beleza, ó. Hoje a gente vai discutir o que? Cocaína, a intoxicação por cocaína. A gente vai discutir as anfetaminas, tá bom? A gente vai discutir também as efedrinas, galera. A galera tá se intoxicando com efedrina, tá bom? O crack, não é que é um derivado da cocaína, é o opioide, né? O ópio. A gente vai discutir também os antihistamínicos, além de outras drogas e também a minha aposta para esse carnaval, que é o pó de macaco. Beleza? A gente vai discutir um pouquinho sobre ele também. E tem também, eu já fiz uma postagem aí há umas 2 semanas atrás sobre o pó de macaco. Beleza? É um negócio sinistro. Para falar de intoxicação por drogas, a gente precisa pensar principalmente em 7 passos. Precisamos pensar em 7 passos por quê? Porque toda abordagem ao paciente intoxicado, seja ela qual for a substância, precisa pensar nessa sequência lógica de abordagem, porque o paciente se beneficia dessa sequência lógica. Qual seria essa sequência? Tranquilo e calmo. Primeira coisa é o quê? Reconhecer a intoxicação. Você precisa reconhecer que esse paciente está intoxicado. A segunda é identificação. Você precisa identificar qual é a substância que intoxica esse indivíduo, beleza? A terceira é avaliar o risco dessa intoxicação. Qual é o risco que esse paciente corre por estar intoxicado por essa droga? Existe algum risco? Beleza? A quarta é avaliar a gravidade deste paciente. O que é que esse paciente tem que lhe mostra a gravidade sobre a droga que ele está usando. Então isso também é fundamental para a gente avaliar. Estamos no 4, não é isso? 4. Então vamos para o quinto. O quinto é diminuir a absorção dessa droga. Você precisa pensar na diminuição da absorção desta droga. Por sexto, a gente tem aumentar a eliminação. Então a gente precisa diminuir a absorção e aumentar a eliminação. Olha aí, só falta um passinho agora, hein? Já estamos no 7º. O último passo, mas não menos importante, é inibir também a reabsorção dessa droga, a reexposição dessa droga. Por quê? Porque quando a droga, geralmente, ela é absorvida pelo corpo, ela é metabolizada, liberada no organismo, o organismo faz a absorção inicial e ela volta para ser reprocessada no rim, no fígado e aí, ou em outra parte do corpo, e aí ela pode ser reexposta para ser reabsorvida e reutilizada mais uma vez. Então você precisa pensar em 7 passos para a intoxicação. 7 passos: reconhecer, identificar, avaliar o risco, avaliar a gravidade, diminuir a absorção e aumentar o quê? A eliminação, além de inibir a reexposição, tá bom? Qualquer intoxicação a gente pensa assim? Qualquer intoxicação, beleza? Bola pra frente, vamos falar agora da miseravona, da destruidora. Qual é a miseravona destruidora? Cocaína. Quem é a cocaína? Cocaína é uma droga extremamente estimulante, que causa o que no indivíduo? O que é que o cara vai sentir quando ele estiver lá no seu pronto atendimento de carnaval, lá na onde você trabalha no carnaval? O que é que ele chega fazendo que você fala, pensa assim, rapaz, será que esse cara não está intoxicado por cocaína? Será que não é cocaína que esse cara tem? Será que ele não cheirou cocaína? Prestem atenção. Geralmente o paciente chega com a diaforese sinistra, ele sua bicas, sua muito, o cara sua rios, sacou? Ele tá muito sudorico, geralmente ele tá eufórico, geralmente ele tá extremamente agitado, entendeu? Ele tem um ataque cardíaco que a princípio pode ser sinusal, mas pode evoluir sim para uma coisa mais grave. A gente vai discutir a possibilidade de gravidade, de agravamento desse quadro.
Geralmente esse paciente tem aquela sensação de luta e fuga. Geralmente ele está tão agitado que ele quer se bater em algum lugar para sair correndo dali, ele está fugindo de alguma coisa, e se alguma coisa entrar no caminho dele, ele vai querer derrubar para passar por cima. Beleza? Então, esse paciente é bem característico de um paciente intoxicado por cocaína, tá bom? Outra coisa que o paciente pode desenvolver, hipertensão arterial, o paciente pode fazer um pico hipertensivo, ele pode fazer hipertermia, esse paciente também pode fazer hipertermia, ele geralmente tem o corpo travado, ele tem um aumento do tônus motor, as pernas travadas, o braço travado, geralmente ele trava a mandíbula também, beleza? Então são várias características que a gente pode bater o olho no paciente e falar, rapaz, será que esse cara não está intoxicado por uma cocaína? Beleza? Outra coisa que o paciente faz que você pode observar é midríase. Olha a palavra para não confundir mais nunca com miose. Miose é uma palavra pequena, não é? Miose. Pronto, acabou. Miose. Midríase é como? Midríase. Pronto, é grande. Então, quando a pupila dilata é midríase. Quando a pupila fica pequenininha é miose, beleza? Então, bola pra frente. O que é que esse paciente pode me dar de complicação estando intoxicado por cocaína? Vamos pensar direitinho. Esse paciente, já que ele tem taquicardia sinusal, já que ele tem aumento de pressão, hipertermia, aumento de tônus, taquicardia, ele pode desenvolver sim uma crise convulsiva, esse paciente pode desenvolver uma arritmia maligna, esse paciente pode entrar em estágio de coma, esse paciente pode desenvolver também, sabe o que? Um acidente vascular encefálico, e a coisa mais comum que a gente pega no intoxicado por cocaína, sabe qual é? Infarto agudo do miocárdio, senhoras e senhores. O paciente infartado, ele faz vasoespasmo coronariano, ele faz o infarto agudo do miocárdio, a gente pega direto, cara. Tem uma postagem minha também sobre isso, sobre a possibilidade do paciente com intoxicação por cocaína fazer infarto agudo do miocárdio. Ah, professor, precisa usar muito para fazer infarto? Nananina, não, de jeito nenhum. É vasoconstritor, ele vai acelerar o seu metabolismo, ele vai lhe causar euforia e ele pode fazer vasoespasmo com uma dose só, a cocaína, beleza? Outra coisa extremamente importante de falar é uma arritmia sinistra que essa droga pode fazer, taquicardia ventricular. Qual é o tratamento para uma taquicardia ventricular? É uma, e aí, é um o quê? Digam aí, vou esperar alguém falar. Alguém vai falar? Qual é? Taquicardia ventricular, qual é? Uma taquicardia ventricular, se ela for sem pulso, desfibrilação. Se o paciente tiver com pulso ainda, é uma cardioversão, a maldade da situação, beleza? Então, se o paciente está instável, se o paciente tem uma taquicardia ventricular, meu querido, você vai ter que chocar ele. Choque qual? Desfibrilação ou cardioversão, depende da circunstância do paciente. Beleza? Muito bom. Se o paciente faz uso prolongado, dessa cocaína, o que é que pode acontecer com ele? Ah, não, porque cocaína bate uma vibe boa durante 3 a 5 minutos, depois desses 5 minutos o cara já fica na fissura pra cheirar de novo, tal. E aí o que é que acontece com esse cara quando ele faz uso prolongado? O down, baixa tudo, o paciente faz uma bradicardia, se ele usa durante muito tempo, como por exemplo o Carnaval de Salvador começa esse final de semana. O Carnaval de Salvador começa esse final de semana agora já. Sexta-feira já começa o Carnaval de Salvador. Então vamos lá. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. São 12 dias de festa. Imagina o cara começar a cheirar cocaína agora. Sexta-feira agora, e ficar 12 dias cheirando. O cara vai fazer uma desnutrição severa, o cara vai fazer uma lesão incrível no nariz, ele pode lesionar a nasofaringe dele inteira, fazer muita lesão mesmo, beleza? Queimaduras ainda nessa nasofaringe, beleza? Ele pode fazer também o que a gente chama de dança do crack, quando... Prestem atenção nesse termo, não dá tempo de explicar tudo direitinho do termo, mas procurem aí no YouTube, por exemplo, o que é uma dança do crack. O cara fica na fissura, sacudindo, balançando, loucão por uma intoxicação prolongada por cocaína. Podem dar uma olhada aí que vocês vão achar.
Outra coisa que pode desenvolver com intoxicação de cocaína é um bloqueio de ramo esquerdo, tá bom? E também uma alteração de repolarização. Então, problemas cardiovasculares estão intimamente relacionados com a intoxicação por cocaína. Então, a gente precisa ficar atento na nossa unidade de atendimento no carnaval, beleza? Dito isto, a gente fala agora, por exemplo, de outras coisas que a gente pode fazer. Qual o manejo que a gente precisa apresentar? Já que a gente já entendeu como a gente pode reconhecer, agora a gente fala do manejo. O que é que a gente pode fazer por esse paciente? O manejo já começa na seguinte forma: você precisa entender que você não pode obrigar o paciente a ser atendido por mais que ele esteja em um surto psicótico por uso de droga. Então, não vai ser fácil você manejar esse paciente. Esse paciente, ele é incapaz de cooperar. Ele está tão agitado, tão louco, que ele é incapaz de cooperar, por exemplo, para você adquirir os sinais vitais dele. Vai ser difícil demais você adquirir os sinais vitais desse paciente. Você precisa entender isso. Tem que ser com calma, explicando calmamente, mantendo um ambiente confortável, um ambiente agradável, sem barulho, sem muito ruído. Ah, professor, no carnaval sem barulho, sem ruído, colocar ele num leito mais calmo, onde tem menos transitação de pessoas, tá bom? Para diminuir a movimentação perto desse paciente, ele diminuir mais essa sensação de fuga que ele está tendo, beleza? Para depois você conseguir abordar ele de uma forma mais tranquila e conseguir o sinal vital dele. Outra coisa fundamental, obviamente, é você excluir alterações metabólicas. Não é porque o cara chega com sintomas neurológicos, alterações neurológicas diversas, agitação, tal, em pleno carnaval, que você vai associar um tipo de droga. Cuidado com o julgamento. Estamos lá para atender esse paciente como um todo, a saúde dele, beleza? E não as atitudes que ele está tendo lá no carnaval. A gente não está lá para julgar as atitudes de ninguém. Então, muita atenção nisso também. Então, o que é que a gente faz por esse paciente neste momento? Excluir alterações metabólicas. Pode ser que exatamente emergência humanizada. Perfeito, Soraya. Então, assim, o que é que a gente pode fazer por esse paciente? Excluir as alterações metabólicas, colher exames laboratoriais, HGT é fundamental em qualquer alteração do nível de consciência. Então a gente precisa ter esse conhecimento, essa lógica de que nem todo paciente com alteração do nível de consciência no carnaval tem uma intoxicação associada, beleza? Fora os julgamentos, por favor. Como a gente já discutiu, por exemplo, que a cocaína ela tem muitas alterações, ela desenvolve, ela reverbera em alterações cardiovasculares, a gente precisa que esse paciente seja submetido a um eletrocardiograma. Se ele tem um ataque cardíaco, por exemplo, você tem que conseguir definir se é um ataque cardíaco sinusal, se é um ataque cardíaco ventricular, se já é uma arritmia mais grave, beleza? Então você precisa desse eletrocardiograma também, tranquilo? Muito bom. Outra coisa que a gente pode fazer por esse paciente é a utilização de drogas. Quais são as drogas complementares para tentar amenizar essa alteração, essa agitação e ansiedade? A droga de primeira escolha nessas circunstâncias são os benzodiazepínicos. Quais são os benzodiazepínicos, professor, que existem aí? Meu Deus do céu, quais são? Diazepam, midazolam, aqui no Brasil não tem, mas sei lá, vai que você tá na gringa aí me assistindo. Lorazepam, beleza? Então estes são os benzodiazepínicos. Qual é a primeira escolha, professor? A primeira escolha é diazepam endovenoso. Mas você já tentou pegar um acesso endovenoso num paciente agitado, intoxicado por cocaína? Minha Nossa Senhora, para você conseguir furar esse cara vai ser um samba lelê. Você vai aproveitar o barulho do trio com ele pulando dentro do posto para conseguir fazer um acesso nesse cara. Então, o que é que você vai fazer? Você pode lançar mão de um outro benzodiazepínico, além do diazepam endovenoso, que é o que? O midazolam intramuscular, beleza? A literatura traz essas duas possibilidades, tanto o midazolam intramuscular, quanto o diazepam endovenoso, tá bom? Os benzodiazepínicos, eles vão assumir exatamente a postura de diminuir essa agitação, diminuir a ansiedade, permitir, por exemplo, numa crise convulsiva, por exemplo, você vai debelar essa crise convulsiva, beleza? Então a gente precisa pensar
em outras circunstâncias. Se por um acaso esse paciente tiver um pico hipertensivo, a gente vai ter que pensar em nipride, né? Numa síndrome coronariana aguda, mesma coisa, nipride. Quais são as drogas que não são recomendadas num paciente com intoxicação, por exemplo, por cocaína? Drogas não recomendadas, prestem atenção, cai em prova também, hein? Não recomenda-se antihipertensivo de longa duração. Antihipertensivo de longa duração não é recomendado nessa circunstância de intoxicação por cocaína. Também não é interessante o uso, não é recomendado pela literatura, o uso de beta-bloqueadores. O uso de beta-bloqueadores também não é recomendado nessas circunstâncias. Beleza? Então ficar atentos aí. Falando isto, dito isto, a gente passa agora para falar um pouquinho mais sobre as anfetaminas. O que é, sim, outra coisa importantíssima na abordagem do paciente com síndrome coronariana aguda derivada do uso de cocaína é a coleta de exames laboratoriais, né? As enzimas cardíacas CKMB, CPK, beleza? E prestar atenção porque esse paciente é vítima de uma síndrome coronariana aguda mesmo, de fato. Então, assim, a diferença é a etiologia. A etiologia é o quê? É o vasoespasmo que a cocaína gerou. Beleza? Mas é uma síndrome coronariana aguda. Tranquilo? Beleza. Falaram ainda sobre as anfetaminas agora, aí a gente pode falar. As anfetaminas, a abordagem das anfetaminas. Tá travando a live? Vixe, tá travando? Vixe. Vou salvar. Preocupa não. Viu? Mas a internet tá boa aqui. Voltou ou não? Tá travando? Ih, rapaz. Melhorou? Vamos lá, vou tocar o barco aqui e vou salvar, beleza? Pronto, falar das anfetaminas agora. A diferença das anfetaminas para a cocaína é que o seguinte, a anfetamina ela tem uma maior toxicidade, mas o manejo, a abordagem, os 7 passos serão os mesmos, beleza? Falar um pouquinho também sobre... Ah, tá, travou, mas já voltou? Ah, beleza, show de bola então, excelente. Pronto, então é o seguinte, prestar atenção também para a utilização de outras drogas, aquelas drogas sintéticas, aquelas coisas loucas que a galera fica surtada no carnaval, beleza? Quais são essas drogas sintéticas? MDMA, por exemplo, Michael Douglas, né, que a galera chama de MD, o êxtase. Galera, essas drogas sintéticas, elas são avassaladoras, galera, são avassaladoras. Essas drogas, elas são tão potentes, tão complexas, que as abordagens delas se limitam à abordagem clínica do paciente, o ABCD do paciente. Você vai observar a via aérea desse paciente, se ele está ventilando bem, se ele tem alguma alteração cardiovascular para você tratar e o estado neurológico dele como é que tá. Porque esse paciente pode ser, por exemplo, intoxicado a um nível que você precisa, com alteração de nível de consciência tão alto, que você precisa abordar a via aérea dele para proteger a via aérea, por exemplo. Beleza? Lembrar também que o êxtase, em uma intoxicação por êxtase, ela pode precipitar a hiponatremia. Então, quando você diminui demais a quantidade de sódio do organismo, o que é que acontece? Você precipita vários problemas no organismo por conta da hiponatremia. Beleza? Esse paciente pode ter arritmias severas, pode ter uma parada cardiorrespiratória por conta da hiponatremia, que é precipitada pelo MDMA. Tá bom? Então a gente precisa ficar atento, pensar sempre na mesma lógica da cocaína, dos 7 passos e também na abordagem das anfetaminas dessa forma. Agora eu falo para vocês sobre a síndrome colinérgica, né? A síndrome anticolinérgica. Quais são as drogas que essa galera tá usando para essa síndrome anticolinérgica? Antihistamínico, né? Os H1, atropina, medicações antiparkinsonianas a galera usa, ofenidrina, isomeptano, a galera usa clozapina, a galera usa de tudo para ficar doidão no carnaval. Antidepressivos tricíclicos também a galera usa, tá bom? A galera usa bastante antidepressivo tricíclico, beleza? Principalmente os homens. Ah, por que homens, professor? Vai pesquisar, bebê, vai pesquisar. E aí, o que é que acontece com essas drogas
essa síndrome anticolinérgica? O que é que acontece? Ele tem um tempo dependente, ele é tempo dependente. Por que ele é tempo dependente? Porque quanto mais o tempo passa, mais é absorvido. Quando a gente lembra dos 7 passos, o que é que acontece com a gente? A gente precisa de tempo, a gente precisa fazer uma lavagem gástrica nesse paciente, instalar carvão ativado, que é uma droga muito importante nas intoxicações, beleza? A gente vai discutir daqui a pouquinho a gente discute só sobre o carvão ativado. É uma droga extremamente importante nas intoxicações, porque ele vai inibir esse processo. Então a gente precisa observar esse paciente, procurar as informações, procurar os acompanhantes, o informante, colher todas as informações possíveis para a gente conseguir chegar em um diagnóstico aproximado de intoxicação. Por quê? Beleza? Para a gente não vacilar e utilizar uma coisa que não é para ser utilizada nessa circunstância. O que é que a gente faz em uma síndrome anticolinérgica? Numa síndrome anticolinérgica a gente vai fazer lavagem gástrica, não é? Via sonda nasogástrica. A gente vai fazer a instalação do carvão ativado e aí prestar atenção para a instalação do carvão ativado. Não necessariamente o carvão ativado tem que ser via sonda. Se o paciente está lúcido e orientado, ele não precisa de sonda, ele pode deglutir o carvão, tá bom? Então prestar atenção nessa circunstância. Se o paciente estiver sondado já, aí sim você pode lançar a mão da sonda nasogástrica para fazer o uso do carvão. Se o paciente estiver extremamente agitado por causa dessa síndrome anticolinérgica, você pode utilizar benzodiazepínicos também, tá bom? Se for, por exemplo, intoxicação por antidepressivos tricíclicos, você pode lançar a mão, você precisa lançar a mão do bicarbonato, tá bom? Ele é importante como antídoto dos antidepressivos tricíclicos, o bicarbonato de sódio, beleza? Falar ainda que o antídoto para esses anticolinérgicos, né, para a síndrome anticolinérgica, é o fisiostigmina. A fisiostigmina, realizada entre 2 ml endovenoso, depende da literatura, se 2 ou se 4 miligrama, endovenoso, é o antídoto para essa síndrome anticolinérgica, beleza? Mas para isso você precisa compreender e entender os sinais que esse paciente apresenta. Muito bom, muito bom. Falar um pouquinho do carvão para vocês. O carvão ativado é uma substância que inibe a absorção sistemática, né, sistêmica das várias drogas, de muitas drogas. Tem várias drogas que você pode utilizar carvão. Geralmente a gente utiliza 1 grama quilo. Como é que a gente faz esse preparo? 1 grama quilo. Um cara que tem 80 quilos, ele vai precisar de 80 gramas. Beleza? Então assim, como é que a gente faz esse preparo? Geralmente a gente usa 8 ml de soro fisiológico ou água destilada em cada grama. Se a gente está usando 80 gramas de carvão ativado, a gente vai precisar de 800 ml. Beleza? Então, sem dificuldade. Se você utilizar 80 gramas, você vai precisar de 650 ml de soro. 640, 650 ml de soro para fazer essa diluição e colocar o paciente para beber esses 80 gramas de carvão ativado, beleza? Geralmente o carvão ativado ele tem a informação que ele recebe como tempo dependente. A utilização do carvão é tempo dependente. Da mesma forma que a absorção se dá de forma rápida, quanto mais rápido você utilizar o carvão ativado, mais ele vai ser efetivo, obviamente. Se você abordar o carvão ativado, por exemplo, num paciente que foi intoxicado há 5 minutos, ele tem uma média de eliminação, né, de inibição de absorção de 73%. Então a média dele é muito alta. Mas em 5 minutos de intoxicação, você vai atender quem? Em 5 minutos de intoxicação? Só se o cara estiver do lado do posto do carnaval e foi intoxicado e os amigos já trouxeram imediatamente para cá para dentro. Se não, fora de cogitação, você conseguir 5 minutos desse paciente. Mas e aí, professor? Até quando o paciente se beneficia do uso do carvão ativado? Se tiver 30 minutos de intoxicação, esse paciente ainda pode se beneficiar em até 69%. Até 69% de benefício para esse paciente ainda, beleza? Depois de 30 minutos, o que aí já não é mais tão absurdo assim. 30 minutos depois de uma intoxicação, trazem o paciente para você realiza o carvão ativado da mesma forma, beleza? Existem literaturas que dizem que carvão ativado ele pode ser
não precisa ser utilizado depois de 2 horas de intoxicação. Segundo algumas literaturas, o carvão ativado é ineficaz depois de 2 horas de intoxicação na grande maioria das intoxicações. Beleza? Então, ficar ligado nisso também. 2 horas depois, carvão ativado já também não é tão recomendado porque não tem tanta vantagem a utilização dele. Beleza? Geralmente a gente utiliza em doses únicas na emergência. Se esse paciente tiver um outro processo de intoxicação por outras drogas, aí pode ser que se recomenda a utilização de horário, mas na emergência geralmente a gente faz uma dose única. Quando é que a gente não pode fazer o carvão ativado para esse paciente? Qual é o risco que a gente tem? Geralmente quando o paciente tem um rebaixamento de nível de consciência importante, a gente não faz carvão ativado para esse paciente, tá bom? Porque o risco de broncoaspiração é alto, então se você realiza o carvão ativado, enche o estômago do cara de carvão, o cara broncoaspira e joga carvão para dentro do pulmão, vai dar problema. Vai dar merda para você. Então, não realizamos carvão ativado num paciente muito rebaixado, com rebaixamento do nível de consciência, beleza? É uma contraindicação para a utilização do carvão ativado. Outra, quando o paciente se intoxica por ácidos ou bases. Isso também não é recomendado a utilização do carvão. Outra, hidrocarbonetos. Quando o paciente se intoxica por hidrocarbonetos, a gente também não utiliza carvão ativado. Professor, mas tem circunstâncias onde nem precisa utilizar o carvão ativado? Tem. Por exemplo, o carvão não faz efeito nenhum na metabolização e absorção do álcool, do metanol, do cianeto. Então, assim, se for intoxicação por cianeto, por álcool, por metanol, nem adianta fazer formol, flúor, nem adianta fazer o carvão ativado, que não vai adiantar, beleza? Falando sobre outra droga agora, né, pra gente não ficar aqui falando de carvão ativado a vida inteira, a gente fala sobre os opioides, os ópios, né, que é óbvio, professor, morfina, codeína, tramadol, fenitoína, dolantina. Olha a quantidade de opioide que causa a dependência que a gente tem. Um alarme, um mundo de opioide. Existe sim o mercado clandestino de opioide e a galera usa em alta, então precisa ficar atento também, porque é uma droga que uma intoxicação por um opioide, por exemplo, a gente vai precisar abordar o ABCD da clínica. Por quê? Porque esse paciente pode fazer uma intoxicação tão severa que faz uma apneia nesse paciente, faz uma parada respiratória nele. Por quê? Porque o opioide, né? O opioide ele age no bulbo, no centro respiratório, ele deprime o bulbo, o centro respiratório, e o paciente pode fazer inclusive uma parada respiratória, de uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória, um tapa, um pulo, beleza? Então ficar atento também para as intoxicações por opioide, beleza? Abordar o ABCD, né? Vias aéreas, boa ventilação, como é que tá o cardiovascular desse paciente, pulso, pressão, pele, beleza? E também pode ser realizada a lavagem com carvão ativado, depois, né? Faz a lavagem gástrica e o carvão ativado, a depender de como esse paciente infundiu o opioide. Tranquilo? Se esse paciente fizer, prestem muita atenção, porque isso é extremamente importante na intoxicação por opioides. Se esse paciente faz um rebaixamento de nível de consciência, ele faz uma hipoventilação e uma bradipneia, VDM. Sabe o que significa VDM? Vai dar problema. Sabe por quê? Porque esse paciente vai parar. Ele vai fazer uma frequência respiratória cada vez menor, vai fazer parada respiratória e parada cardiorrespiratória logo em seguida. Beleza? Então ficar atento aos sinais de intoxicação também por opioide. Beleza? O antídoto para os opioides em caso de intoxicação é o naloxone, que a literatura traz que é de 4 miligramas endovenoso, né, de 20 em 20 minutos a cada avaliação que você faça. Beleza? Então você vai fazer de 1 a 4 miligramas. Geralmente a gente faz dose 4 miligramas de 20 em 20 minutos avaliando a melhora desse paciente. Beleza? Tranquilidade até aí? Pronto, avaliando sempre os sinais vitais do paciente, observando esse paciente como um todo, beleza? Para não deixar passar informações importantes. Falar agora de uma outra droga, ou de outras várias drogas que envolvem uma só, que são os cheira-cheiras, né, da nossa emergência, que chega lá no carnaval o tempo inteiro. Chega a galera com lança-perfume, com solvente, com respingo de solda, é tanto nome que a galera bota, loló, benzina, cola, a galera coloca um monte de nome para falar de uma
porcaria de uma droga que envolve éter, que envolve etila, que envolve B25, envolve um monte de substância tóxica que faz uma lombra louca de alguns segundos no cara e o cara se intoxica pro resto da vida. Normal, a gente não está lá para julgar, mas que é uma ação deletéria ao seu organismo, isso a gente não tem dúvida, beleza? Então, o que é que essas substâncias fazem no organismo do indivíduo? Geralmente o paciente aumenta o índice, a taxa de adrenalina. Pronto, eu preciso dizer mais alguma coisa? Aumentou a adrenalina, meu querido, o cara vai ficar extremamente agitado, com a frequência cardíaca aumentada, eufórico, beleza? Ele vai ficar com a visão turva, perturbado, ele vai ficar com visão dupla de vez em quando, ele vai querer se automutilar também, beleza? Ele vai ter também uma perturbação auditiva e visual. Esse paciente, ele pode perder o autocontrole dele, ele pode ter uma insônia sinistra de dias, beleza? Então esse paciente também precisa ser abordado onde? Sinal vital e ABCD. Sinal vital, ABCD. Lembrar sempre dos 7 passos, sinais vitais, ABCD. Não se esqueça dos 7 passos, sinal vital, ABCD. Esse paciente precisa ser abordado conforme as complicações da clínica dele. Tranquilo? Excelente. Agora, por fim, não menos importante, eu falo da minha aposta para esse carnaval do Brasil. Qual é a aposta desse carnaval do Brasil? Galera, tem uma droga que está devastando a Europa. Devastando a Europa. Ela tem alguns nomes, né? Mas geralmente chamam ela de sais de banho ou de pó de macaco. Pó de macaco ou sais de banho. Essa droga, ela é antiga. Ela era comercializada no mundo inteiro pelos correios. Encaminhavam, entregavam, enviavam, porque ela tinha a característica de sais de banho mesmo. Era um sais de banho, vendiam como sais de banho, mas era droga. Então assim, ela é extremamente agressiva, tá bom? É uma droga que lhe dá uma sensação de que você nunca vai morrer, de forma nenhuma você vai morrer, e você quer se desafiar a morrer nessa circunstância. Você quer se desafiar a morrer nessa circunstância. Essa droga está intimamente relacionada ao suicídio. A droga gera em você uma euforia tão grande, um desespero tão grande, que você quer subir num prédio e se jogar. Você quer se jogar do metrô, você quer se jogar debaixo de um carro, debaixo de um caminhão, você quer se automutilar, morder até sangrar, entendeu? Então assim, é uma droga que tem um potencial de toxicidade devastador. A sociedade precisa se preocupar e se precaver contra essa droga. Porque se essa droga desce para um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento como o país, como o nosso país, como o Brasil, vai dar problema. Porque ela consegue ser sintetizada e ficar mais barata que o crack. Imaginem aí, a droga fica mais barata que o crack, cara. Crack que já é uma pedra, uma porcaria que já é barato, por isso que tem tanto viciado. Imaginem uma porcaria que pode ser inalada, pode ser cheirada, pode ser fumada, pode ser o que você imaginar, a porcaria do pó de macaco pode ser. Então assim, é uma droga extremamente pesada, que tomara que não chegue no nosso carnaval. Mas se chegar, a gente já fica ciente que o paciente extremamente agitado, sem conseguir nenhum tipo de abordagem com ele, paciente que tem tentativas suicidas, pensamentos suicidas, quer se jogar de algum lugar, pensem em pó de macaco, pense em sais de banho, beleza? Galera, a live de hoje fica por aqui. Eu vou abrir um espaço aqui de 5 minutos, tá bom? Pra gente discutir um pouco mais, pra eu dar uma lida aqui no que é que vocês falaram, se tem mais alguma coisa pra responder a vocês, se tem mais alguma dica, alguma sugestão, se tem alguma outra coisa pra falar sobre as intoxicações. Só repetir os 7 passos das intoxicações, a gente não pode esquecer dos 7 passos, é reconhecer a intoxicação, identificar o que é que está intoxicando esse indivíduo, avaliar o risco desse paciente por conta da intoxicação, avaliar também a gravidade desse paciente
intoxicado, diminuir a absorção, aumentar a eliminação e inibir a reexposição. Não se esqueçam desses 7 passos, tá bom? Porque se esses 7 passos estiver aí, você não vai vacilar. Se você perdeu os 7 passos, volta, que eu já falei 4 vezes na live, tá bom? Vai ficar aqui também, vai ficar lá no YouTube, a partir de daqui a pouquinho já tá no YouTube, tá bom? Agradecer demais a vocês mais uma vez. Semana que vem a gente fala do filé mignon do socorrista, do emergencista, do que o emergencista gosta. Eu já vou dar spoiler a partir de agora. Semana que vem a gente vai abordar os traumas do carnaval. Que tipo de trauma vocês acham que a gente atende no carnaval? Prepara, bebê. Prepara, porque semana que vem a gente vai discutir os traumas